Bem-vindos ao Deriva. Eu sou Diego Germano e nesse programa receberei convidados para um papo que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Olá pessoal, como vocês estão? Hoje mais uma Deriva e dessa vez com minha amiga maravilhosa, perfeita, Natália Mussoto. Assim eu fico sem graça. Ai, amiga. Se apresente. Eu sou Natália, amiga de Diego desde 2016, desde os primeiros passos da faculdade. Primeiro dia oficial, foi a primeira pessoa que eu falei na faculdade. Foi. E a última que falou quase quando saiu, porque a gente Foi. ficou junto o tempo todo, não aguento mais olhar pra Sim. ele, entendeu? Mentira, gente. Mentira. Eu sou geminiana, lua em virgem, eu não sei muito o que isso significa, mas eu sou um pouco geminiana, eu entendo. E é isso. Ascendente. Meu ascendente é em câncer. Alguém faz o meu mapa astral, eu aceito. E sou carioca, Chique. mas eu sou mais baiana, né? Vai meter. É, fiquei sem graça agora. Linda, Eu sou muito péssima com maravilhosa. essas coisas. Chique Amiga. demais. Te amo, amiga. E aí, então, vamos pra nossa palavra, que a palavra é intimidade. Intimidade. O que vem na sua cabeça com a palavra intimidade? Vamos lá, acho que tem vários níveis, né? Diferentes disso. Você pode enquadrar intimidade em várias fases da sua vida, em vários momentos, em níveis diferentes também. Tem intimidade de amigos, tipo eu e você, por exemplo. Intimidades amorosas e diversas outras também. Mas eu acho que é até uma coisa construída, porque intimidade pra mim é uma coisa construída e uma coisa espontânea, né? Tanto que tem gente que fica íntimo um do outro, pensando intimidade pessoa a pessoa, em um tempo super rápido. Tem gente que constrói isso em um tempo maior, e aí depende também de como cada um é, né? Eu acho Não sei. que eu concordo com você quando fala de construção, porque eu acho que eu inclusive tem um episódio sobre isso, sobre vulnerabilidade. Eu acho que é meio por aí, assim, a intimidade ela nasce da nossa intenção de interesse no outro. Porque eu acho que intimidade, a gente tá falando principalmente de relações, né? Intimidade em relação a alguém. A intimidade de uma relação, ela nasce do interesse para com a outra pessoa. E isso eu acho que demanda algum tempo. O tempo é variável, mas vai levar um tempo, e eu acho que um fator importante pra gente construir isso são as referências que a gente já tem de pessoa, assim. A gente criou intimidade, a gente tem muita intimidade, e que é resultado de muitos anos de amizade, de coisas que a gente passou junto nesse tempo. E eu acho que esse tempo que vai dizer, e as coisas que acontecem nisso vão reforçar essa intimidade. E aí os perrengues que a gente passa junto. E para além disso, é como aquela pessoa, ela te interessa a partir das referências que você tem. Eu tenho uma coisa muito fácil de fazer amizade com quem tem sotaque nordestino. E isso, eu várias vezes já quebrei a cara de querer ficar íntimo, querer criar uma amizade só do pelo nada, sotaque? É só pelo sotaque. A pessoa vem com sotaque nordestino pra mim, e eu já quero ficar amigo da pessoa, já acho que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, já acho que Mas aí talvez E aí, tenha com o algo tempo- além do sotaque, né? Porque a pessoa pode Não, ser amiga. desde o começo, assim, não sei. É tipo, a pessoa abriu a boca com sotaque, eu já acho que eu vou ser amiga dela. E aí eu invisto nisso, e aí muitas vezes quebra a cara, porque não é porque a pessoa tem sotaque que a pessoa é legal, que a pessoa é gente boa, que ela vai Com bater as certeza. coisas comigo. E aí eu acho que tem essas características também que levam a gente pra um interesse pela intimidade. Eu acho que tem características que faz a gente, no nosso subconsciente, construir uma imagem de pessoa que a gente vai gostar. Ou às vezes até a característica que você tem em você também. É, né? Não exatamente. só O que no você vê já- no outro e não. O que você não acha tem. que bate com você, que você já tem interesse, que, pra mim é importante ser parecido. E aí vai criando essas relações a partir dessas ideias que a gente já tem prontas também. Sim. E que Total. com o tempo vai mudar ou não. E eu acho que a intimidade também é um ponto importante pra gente pensar na exposição, né? O quanto a intimidade fortalece no lugar de a gente conseguir se expor pro outro e assim, a partir da exposição, fortalecer esse contato. Tem gente que. É porque intimidade tem isso de uma exposição também, mas talvez ela não seja você se expor e você tá frágil, né? Não sei se foi isso que você não precisa da fragilidade. dizer. Não. Eu vou fugir um pouco, porque me veio uma Vai, coisa vai. até que eu tô pensando nesses últimos tempos, que são essas
intimidades que a gente não espera, e aí pelo tempo também, pelas, tipo, vivências, você acaba construindo com alguém, que é quando a gente entra em um novo emprego, e eu tô falando disso da minha vivência agora real, eu entrei em um novo emprego tem 2 meses, um pouco mais disso, menos, e eu sou uma pessoa que quem me vê de primeira, assim, acha que eu sou mais, tipo, mais caladona, tal. Eu não me abro, assim, de primeira por ser mesmo quem eu sou. E aí, eu lembro que assim que eu cheguei nesse emprego, no, tipo, primeiro dia, eu fiquei super sem graça. E eu pensei, nossa, eram pessoas que eu não sabia ainda quem era, mas eu achava que elas eram muito diferentes de mim. E aí, nos primeiros dias, tem uma coisa meio estranha aí de um contato, você não conhece, você fala com uma certa educação, com um certo negócio. E aí, esse tempo passa, e aí agora, por exemplo, eu tô muito íntima dessas pessoas, e foi uma intimidade muito espontânea, porque tem vezes que eu sou, exemplo, quem eu sou com você, vai, que eu faço algumas coisas que eu só faço com amigos mesmo, não por querer, porque é isso mesmo, enfim. E aí, tem vezes que eu me pego fazendo coisas parecidas com essas pessoas, e fico tipo, gente, como é que eu cheguei nesse ponto? Então, se criou uma, tipo, intimidade, assim, que você não espera. Isso é muito legal também, né? E eu acho que o tempo traz isso, né? A experiência com as pessoas vai fazer você entender. E ainda, eu acho que emprego tem isso especial também, que é você saber que você vai passar muito tempo com aquelas pessoas, e aí o tempo vai fazendo vocês passarem por coisas, por muitas coisas. Barras pesadas, por entregas. Exatamente. E às vezes por chefe, o mesmo chefe, escroto, e aí é o escroto com todo mundo, é o momento que você consegue desabafar, as pessoas que você consegue desabafar. Tem uma troca ali, né? Nessas situações você vai criando laços que vão levando pra intimidade, né? E não é sempre a mesma intimidade. E é difícil esse negócio da intimidade no trabalho, porque existem limites, né? Pra intimidade no trabalho. Sim, exatamente. Porque não são as pessoas que você vai compartilhar a vida, ou tudo que você pensa, ou tudo que você acredita. Por isso que eu digo isso, que eu fiquei, que nessas situações que eu passei, que eu tô passando, eu fico assim, porque eu entendo que tem um limite, mas que tem vezes que você só chega naquilo sem perceber muito, sabe? É uma coisa realmente, como eu tô dizendo, espontânea. Pra mim tem muita relação. E eu acho com a que outra, esse negócio do trabalho, ele tem uma questão importante da gente desenvolver alguma intimidade, porque eu acho que é um lugar que a gente fica muito tempo, e se a gente não cria algum tipo de relação mais próxima com essas pessoas, vai ficar cada vez mais difícil, eu acho, o trabalho. Né? Impessoal. E tipo, a gente começa... Eu pelo menos, eu sinto muita necessidade de criar alguma relação de trabalho, mesmo no trabalho, criar alguma intimidade para que a gente consiga, por exemplo, conquistar a abertura de falar coisas que são importantes para você fora do trabalho e que impactam o trabalho. Sim. Tipo, o seu dia a dia, se sua família ficou doente, como é a sua relação na família, quanto você é importante para sua família ou não, que vai necessitar, por exemplo, de um dia você se atrasar no trabalho, não ir pro trabalho e ter a liberdade de falar a verdade, de se abrir e deles entenderem isso também do seu lado, porque o trabalho é uma parte da nossa vida, é uma parte importante. Só que ela não é tudo, não tem essa coisa de separar o que é trabalho e o que é vida normal, sabe? Eu acho que a gente não consegue fazer isso. Só acho que se conseguir, eu acho que é meio já num lugar da maluquice. Eu acho que depende disso de cada um. Mas tem isso também de... Quando você tem uma certa intimidade com alguém no trabalho, até a sua própria entrega do trabalho, não falando só de problemas, né? A sua própria entrega também é outra. Eu também acho. Tem uma coisa diferente aí, né? E eu acho que também reforça um sentimento de equipe, de time e tal, que colabora para uma entrega melhor. Colabora para você olhar pro seu colega e pedir ajuda quando é necessário, e aí explorar o melhor de cada um para que o trabalho, a entrega final seja ainda melhor. Eu acho que essas coisas que a intimidade pode trazer no trabalho, assim, sabe? De uma compreensão melhor das pessoas e não só do que elas podem produzir, sabe? Eu posso derivar de novo? Vá. Posso? Vá. Pensando aqui, essa intimidade de trabalho, por mais que ela seja questionável, por mais que a gente pense sobre isso de uma forma também profissional ou não, ela não é dolorida. Tem intimidades que são doloridas. Indo agora para esse viés dolorido, que aí tem a ver com cada um, né? Nem sempre ela é quando ela tem que ser, enfim. Intimidades amorosas às vezes são muito doloridas. Até para alguém, porque eu acho por exemplo, que pega num lugar mais frágil. Mais frágil, e também porque falando dessa questão, né, de amor romântico versus
intimidade, tem pessoas que a gente era muito íntimo, que a gente se expôs muito, que a gente teve trocas confortáveis e passaram a não ser mais assim, não ter mais essa tipo de relação. Então tem uma quebra, então você fica dolorido com a intimidade. Então quando você tem de novo, é algo que bate em você de você tem que tratar um pouquinho disso aí. A intimidade, a intimidade ela passa pela confiança, né? E aí quando tem a quebra da confiança, a gente se sente mais fraco, mais frágil e que a pessoa usou da gente, né? Usou do nosso... Da nossa melhor forma, a gente se sente vulnerável. Tem uma vulnerabilidade, exato. Que aí quando vem essa intimidade de novo, quando você se apaixona de novo, ou enfim. Sim, aí vem sempre e você se vê íntimo com a pessoa, você pode sentir uma dorzinha ali, né? E você tem medo que aconteça de novo. Exatamente. Talvez isso não seja nem algo, falando agora da minha experiência própria também, estou aqui falando da minha vida, me expondo, mas... Às vezes não é nem consciente, né? Que você, não, com certeza. Que você sente que você não quer ser íntimo com a pessoa porque você vai sentir essa dor. Então isso é um entendimento também, né? Isso que eu falei foi um entendimento meu também, de entender isso a partir de certos processos. Análise, né? Gente, terapia é tudo, façam. Tudo, terapia é tudo. Somos da galera da terapia. E até com a terapeuta também, né? Vamos derivar de novo. Terapeuta, vamos. Isso, intimidade com terapeuta, gente, é muito importante. É muito importante. E eu acho que eu senti essa virada de chave na minha... Quando você passou a ser íntimo dela, você quando eu senti mais confiança, quando eu senti que aquilo ia rolar, sabe? Tipo, porque eu acho que a gente começa... Eu acho que todo mundo que começa uma terapia, começa meio pé atrás, assim, tipo... Fala coisas muito... Uma pessoa na vida, né? Você vai falar da sua dor de 10 anos atrás. Exatamente. Você começa a falar de assuntos banais, assim, do dia a dia. Ai, meu trabalho, não sei o que lá, amor, não sei o que lá. E aí, com o passar do tempo e o processo, e terapia é processo, a gente começa a ficar mais confiante naquela pessoa que tá ali. E aí criar algum tipo de intimidade. E aí, se você tem essa necessidade também de conhecer o terapeuta, ele vai começar a falar alguma coisa dele também. O que ele acha, se isso é importante pra você, qual é a opinião dele nas coisas. E aí ele começa a, de fato, criar uma relação mais íntima pra você começar a se abrir mais, começar a contar histórias mas que você não conta pra ninguém. Eu tenho coisas que eu só conto pra minha terapeuta. Que meu irmão não sabe. Sabe as 7 chaves. Porque são coisas muito minhas, assim, tipo, julgamentos meus comigo mesmo, que eu acho que só ela deve ter acesso, sabe? Você me lembrou uma coisa agora, você falando que eu não criei essa amizade com a minha terapeuta. Assim, eu acho que eu tava tão doida, assim, na época, que eu cheguei e já falei um monte de coisa da, tipo, minha vida, assim, papo assim de... Eu fui muito passando, tipo, eu tenho questões com o primeiro namorado. Acho que todo gay, na verdade, tem problemas com primeira paixão, assim. E eu cheguei meio nessa, assim, porque também eu não precisava de terapia. Não tinha nada que eu achava que precisasse. Eu queria porque eu sabia que todo mundo precisava e que uma hora eu ia precisar, sabe? E aí eu já falei, não, vou começar logo. Né? Vou começar logo, começar de boa, sem precisar tanto e tal. E aí eu fui no geral, assim, pai sempre é uma questão pra todo mundo. Pai e mãe. Aí eu comecei com pai e mãe. Aí comecei também com expectativas de trabalho. Aí comecei com relacionamento, com esse boyzinho lá, o primeiro. Então foram coisas muito abertas, assim, pra depois ir se aprofundando. Agora eu pensei em outro contraponto. Talvez nem todo mundo que desabafa, assim, com terapeutas, eles têm intimidade. Talvez eles só queiram falar. Porque tem gente que não... Eu acho, com certeza. Né? Mas eu acho que faz diferença no processo. As dores. Pode falar. Eu não tenho intimidade com minha terapeuta. Mas ela sabe muito da sua vida, não é? Isso é muito complexo, É estranho. muito complexo. Eu acho estranho também. Tive uma discussão, uma conversa esses dias, um amigo falou que ele não conseguia fazer terapia de forma honesta, que tivesse efeito, né, na vida dele, porque ele não consegue se abrir. E aí ele disse que por muitas vezes ficou calado, e é uma coisa muito diferente pra mim, porque apesar de não ter intimidade, eu entendo de uma outra forma, de um outro lugar, que eu chego lá e eu simplesmente desabafo.
Eu não consigo compreender bem qual é a diferença dos dois lugares, mas eu acho que a intimidade ela não é essencial, né, nesse caso. Não é talvez essencial, eu fosse acho também. A diferença entre os dois seja o profissional da coisa, ou você se abrir talvez para um outro lugar, até porque, falando de intimidade, assim, você não é íntimo da sua terapeuta, porque você não sabe nada da vida dela. Exatamente. Então tem uma via de mão única aí, né? Isso. E é preciso entender isso, assim. Mas eu acho que a relação, essa intimidade, ela é muito baseada na confiança. Se você confia, você vai ali fazer o trabalho que você tem que fazer, que a terapia é sobre você. Uhum. Então, eu acho que... E aí, quando chega uma intimidade um pouco maior de terapeuta, eu acho que os próprios terapeutas, eles abandonam, né? Porque eu acho que tem uma questão de ética também. Não se pode ultrapassar, né, o limite da intimidade aí. Eu acho que pela própria característica da relação, que é uma via de mão única. E é preciso respeitar isso. Você não vai ter uma troca tão profunda. Você tem não é exatamente uma troca, limites. né? Por isso, galera, a terapia não é bar com amigo, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas eu já tive várias terapias no bar, mas eu tenho terapeuta também. Também é Nicole bom, já foi minha também é terapeuta, maravilhoso, também mesa de bar é maravilhoso. Agora, achar que isso é a terapia, pelo amor de Deus. Mas agora eu trago um outro ponto. Talvez isso de falar para a sua terapeuta se sentir confortável, isso não se chame intimidade. Não, acho que o nome não é. E principalmente em relação a você. O que é ser íntimo? Talvez você mostre a sua intimidade. Talvez não seja uma relação íntima. Isso. Mas seja sobre a sua intimidade. Exatamente. Sobre você expor a sua intimidade. Exatamente. Eu acho que quando, dentro mesmo dessa configuração, a gente pode encontrar um lugar de intimidade dentro da relação terapeuta e paciente, né? Eu acho que em algum momento, depois daquela relação que ainda é um bebê, quando você vai na primeira sessão, depois daquilo se desenvolver e se tornar maduro dentro do que é aquilo, né? Do que é. Porque às vezes só é. A gente não tem que ficar também cavucando tanto. Mas dentro daquilo, quando aquilo vai amadurecendo, eu acho que você vai encontrando um lugar de intimidade. Inclusive, por exemplo, para pessoas como eu que estava falando horrores desde a primeira sessão, eu acho que eu chego em outros lugares de profundidade quando eu consigo criar essa intimidade. Eu também. Eu senti, quando eu tava falando dessa mudança, foi quando eu senti essa questão, assim. Eu tava nesse lugar mais aberto, e aí chegou uma sessão que ela falou: eu acho que pra gente continuar o processo e ele ser realmente mais legal, eu acho que a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais. Eu acho que você vai precisar se aprofundar um pouco mais. Naquele dia eu saí me achando uma tábua. Eu achei, meu Deus do céu, ela me acha extremamente raso. Eu não falo nada profundo. Eu já tô aqui, eu acho que já tá uns 6, 7 meses. Aí meu Deus do céu, eu sou uma pessoa rasa. Eu só falo as coisas rasas. Eu preciso me aprofundar, não sei o quê. Aí eu voltei. Na sessão seguinte eu falei, então, eu me achei uma tábua. Eu acho que você me acha uma pessoa rasa, não sei o quê. Ela, não era sobre você, era sobre o nosso processo. Mas se você se sentiu assim, vamos continuar nisso. E aí eu comecei a ir pro profundo. Eu fui pro profundo, eu fui tipo cavando poços. Eu fui procurando poço. Eu fui procurando poço e eu acho que depois disso eu encarei de fato o processo como um processo de me expor, de verdade, sabe? E eu acho que a terapia ela ganha muito quando você se expõe. Porque ali no final é você com você mesmo. A função é você se ouvir. E você se ouvir é muito diferente de você pensar com você mesmo. E aí quando você se ouve, você tá falando pra você mesmo. E aí quando você fala tudo, você expõe tudo, você consegue ir mais fundo, sabe? E encontrar a raiz da coisa, sabe? Posso dar um outro contraponto dele, vai de novo? A gente falando de intimidade de terapeuta, falamos mais cedo também sobre intimidades entre amigos e intimidades amorosas, porém, uma intimidade com um amigo, por exemplo, eu com você, a gente vai se ver, a gente é íntimo, vai ter relações íntimas, a nossa relação estando da forma como ela, enfim, está, né? Sim. Se você vê um terapeuta no bar, por exemplo, se eu visse a minha terapeuta no bar ou na rua, a gente não ia ter uma relação. Eu já falei. A gente não ia. Talvez a gente nem fosse se falar. Talvez você cumprimente até de longe, até em de respeito longe, exatamente. ao espaço da pessoa. Então, que intimidade louca é essa? Não, intimidade não, que coisa louca é essa que a pessoa tava há um dia atrás ouvindo que você tá todo destruído por dentro. Ou ouvindo que, sei lá, que ela você tá teve, triste, ela que teve você tá não uns sei 4 anos pra trabalhar a mente dela e entender essa situação. Que situação maluca. Tem muitas complexidades que a gente não atravessou, que ela já atravessou pra entender os limites dessa relação. Eu já perguntei pra minha terapeuta e pra uma amiga minha terapeuta o que fazer nessa situação.
Inclusive foi num contexto de carnaval que eu falei, se a gente se encontrar no carnaval? Aí ela falou, provavelmente não, porque eu não gosto de carnaval. Eu não vou pra carnaval. Mas, se acontecer, é falar normal. E minha amiga terapeuta, ela fala, eu espero a pessoa. Eu vejo o que a pessoa se propõe. Se ela quer falar, se ela quer abraçar, se ela quer... Ou se ela quer ficar de longe, se ela quer ignorar, eu respeito. De alguma forma, ela não sai do... Eu vou respeitar, exatamente. Do lugar de cuidado de eu sou terapeuta dessa pessoa. Exatamente. Eu não vou atravessar o espaço dela. Exatamente. Pô, muito bacana, viu? Muito ético. Eu acho. É uma coisa meio doida, né? Que a pessoa Eu tive uma situação que foi assim, eu acho que eu cruzei o limite da minha terapeuta na época, que foi a terapeuta que eu considero que eu tive maior intimidade. Eu achava isso. Depois da situação, eu sei que foi só eu que tava achando. Você era só mais uma, amiga. Na pesquisa do TCC, eu encontrei um profissional da área de saúde e tal, que trabalhava com redução de danos, com várias questões da psicologia e da psiquiatria, que eu gostei muito, e aí eu falei, pô, o mesmo sobrenome, que era um sobrenome diferente, assim, o sobrenome dela. Aí eu fui no WhatsApp e falar, essa pessoa é tal parente seu, é seu tio, pai, preenche aí como quiser. E aí ela respondeu de um jeito super seco, assim, claramente delimitando o espaço. Aí eu fiquei, pô, será que essa é uma esfera que eu não deveria ter invadido? Tentar desenvolver assim. É porque eles têm nome pra o que a gente às vezes nem sabe, né? Que é aquelas conversinhas de tá chovendo e o tempo, não sei o quê. Uhum. Eu quis ter uma conversinha boba dessas com ela e ela fez, aqui não, bem. Mas agora aqui... eu tô curiosa, ela respondeu o quê? Ela respondeu ponto. E nunca mais falou nada. Aí eu fiquei, não, eu expliquei assim a situação, dei um tchau, acenei e fui embora. E ela já não era mais minha terapeuta, mas... Eu achei que você ia falar, e ela já não era mais a mesma. Seria um desfecho muito engraçado. E ela nunca mais foi a mesma. Mas enfim, essa coisa da intimidade é muito... complexo, inclusive, como às vezes a gente acha que a gente tem, né, um certo nível de intimidade, sendo que na cabeça do outro ele tá entendendo de um outro lugar e tá achando que os limites estão marcados, estão claros, estão evidentes. Por isso, em toda relação precisa ter também, um diálogo, né? Um diálogo. Mas pode acontecer o contrário também, de você estar de boa, tranquilo, chega com uma intimidade pra cima de você. Você fica tudo bom, querido. De onde? São Nossa, dois... você me lembrou, amiga, me deu gatilho. Eu não sei cortar essas pessoas. Viado em carnaval. O tempo todo abordado por mulheres héteros que se acham íntimas o suficiente para invadir o seu corpo ou pedir para ensinar uma coreografia. Não é porque eu estou dançando que eu vou te ensinar. Por favor, limites. Veio aqui o que tava preso há muito tempo, amiga, dentro de você. Mas não só em carnaval, né? Festas LGBT de forma geral, mulheres héteros se sentem a liberdade de ser íntimos de viados. Não. E geralmente elas são brancas. E geralmente, óbvio, sempre brancas. Parem. Por favor, parem. Ai, que engraçado. Isso. Também tem intimidade, você agora falando em festa, em carnaval, tem intimidades que você queria com uma pessoa em uma noite só e depois não existe mais. Exato, E é naquela maravilhoso. noite a pessoa ela pode ter tudo de você. Tudo! Vocês são melhores amigos. Eu já Nossa. tive muitas trocas assim. E aí, tipo assim, depois, um dia depois, uma semana, você vê a pessoa assim, porra, eu tava bêbada na hora. Mas não é puramente isso. É porque é isso que eu fico me questionando. Já vi muitas situações assim na minha vida, né? E aí eu fico, porra, como é que a gente trata depois? Como é que a gente conversa? Porque a gente não tem aquela intimidade. Era uma aquele atmosfera. Também não vou reduzir a cerveja, a álcool. Às vezes é um estado mental que você tá, que conflui assim com a cotidiano. Não sei se é em uma noite, assim, uma troca com alguém. Isso rola. No cotidiano, às vezes isso pode até passar para outros espaços. Por exemplo, o Bruno, que estava aqui ontem em casa. Sim.
Bruno Fernandes é um colega lá da FAO e Bruno virou meu amigo de dar bom dia. De uma coisa assim, uma troca, sabe? De você... Sim. Aí você é de tanto dar bom dia, boa tarde, boa noite na faculdade. Teve uma hora que a gente naturalmente já tava começando a querer conversar. Se bate numa festa, se bate em outro lugar. Teve uma viagem da faculdade, aí a gente já senta junto pra viajar, uma coisa assim, aí vai. O tempo que a gente falou também, que o tempo constrói muita intimidade, as experiências que a gente passa juntos. Total. Me deu até um chavador maravilhoso que eu tenho até hoje. Viva! É isso, meu povo. Chegamos ao fim de mais uma deriva. Inclusive, peraí, eu preciso apresentar a Nicole. Eu sou Nicole Soares. Me sigam no Instagram, Nicolers, com K e LL. Tô formando em arquitetura também. Conheci Diego na faculdade nesse contexto, mas visivelmente extrapolamos isso. Com certeza. Chegando ao nível de intimidade. De intimidade muito grande, De estar de calcinha gravando o programa. Eu poderia estar pelada, mas assim, foram muitas trocas. Eu acho que os 2 podcasts que Diego tem são resultado, né? Eu acho que de um gosto muito grande. Eu acho que a gente, em geral, gosta muito de conversar, de trocar ideia. Se for num bar com uma cerveja gelada, então... Vem aí, hein, galera? Será? Deriva temporada bar. Espero que vocês tenham amado, porque eu amei. E semana que vem tem mais. Um beijo. Beijos.